Já estamos a gravar já? Meus abençoados de todo mundo, olha eu aqui de novo. Já estava com saudade de vocês. Gente feliz, como vocês estão? Vocês estão bem? Creio eu que vocês estão bem, reinando em vida com a sua família, desfrutando de tudo que o Papai, que o Criador promoveu para esses dias, para quem está vivendo esses dias com entendimento, com conhecimento. Aliás, o conhecimento de hoje é muito forte, é muito importante. Olha, eu sou o J. Fernandes, eu estou em Jaboatão dos Guararapes, né? Uma cidade aqui da área metropolitana da Grande Recife, que é a capital pernambucana, conhecida como a Veneza brasileira. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 19, hoje é dia 19/8/2026 e estamos aqui às 17 horas, mais 33 minutinhos, às 17h33. Olha, hoje o conhecimento que eu trago tem um tema, e o tema é: o conhecimento é fonte de vida. O conhecimento é fonte de vida. Eu acredito que só esse tema já dá para você deixar aí o seu like já antecipadamente, para você não esquecer, beleza? E vamos curtir aqui um conhecimento muito profundo. Vamos nos enriquecer desse conhecimento. O conhecimento, o que é o conhecimento? O conhecimento é considerado como a luz, e as trevas significa ignorância. O conhecimento, alguém fala revelação, tudo bem, revelação daquilo que está sendo revelado para você agora. Você vai ter uma revelação, algo que eu vou te mostrar, talvez você não tenha esse conhecimento, e esse conhecimento é fonte de vida, traz vida para você, tá? Então, vamos que vamos, né? Eu digo que se sintam amados, se sintam abraçados, até por esse amigo aqui que vos fala. E você é um ser muito amado, você é muito amado. Não pense que você está só, que você não está sozinho, tá? Existe algo a mais, existe algo a mais. Vamos que vamos, meus abençoados, vamos que vamos. O conhecimento é fonte de vida. Vamos lá. Vamos ver aqui no que disse o profeta Abacuque. Esse conhecimento que eu trago para a amada, né, para os abençoados, isso foi algo que passou por todas as gerações e ninguém conheceu. Isso foi revelado depois da cruz, foi revelado ao apóstolo Paulo para os gentios, que eram um povo fora dos termos de Israel. Os israelitas era o povo da promessa, que Deus deu a lei para ele viver, deu Moisés lá como embaixador daquele projeto, daquele pacto, né? E fora dos termos de Israel, era considerado um povo que era um povo fora dos termos do Criador. Esse povo, segundo eles, dizia que não tinha Deus, que Deus não era Deus dele. Mas lá em Jeremias, eu não vou ler agora, em Isaías, que digo, ele disse, teve uma declaração que ele disse ao judeu: aquele que vocês dizem que não é povo meu, eu digo, ela é minha amada. Então você é amada do Senhor. Hoje todo mundo, porque hoje não tem mais nem judeu, nem grego, nem não existe mais isso, né? Vamos lá. Então vamos ver o que disse naquela época Abacuque, o que Abacuque já falou naquela época, né? Ou o Criador falou pela boca do Abacuque, né? Diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo 14, diz assim: vai chegar um dia, eu estou lendo na Bíblia Viva, esse versículo aqui, eu estou lendo na Bíblia Viva, porque é isso que ele falou. Mas em outra versão, diz assim, haverá um dia, que também dá no mesmo, mas eu preferi ler aqui na Bíblia Viva, diz assim, versículo 14, 2:14 de Abacuque: vai chegar um dia, o dia em que toda a terra
Toda a terra. Deixa eu trazer isso aqui para você. Toda a terra, porque quando os profetas falavam, ele dizia assim, ô terra. Que terra era esse? Terra de Israel. O povo de Israel, os judeus. Mas aqui ele está dizendo toda a terra, todas as nações do globo, né, do planeta solar. Vai chegar um dia que vai ser cheio do conhecimento da glória do Senhor. Vai chegar um dia que toda a terra, não é mais só a terra de Israel, toda a terra vai ser cheia do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas enchem o mar. Então, isso já foi uma promessa do Criador, do Eterno, que ia chegar uma época que todos iam ter o conhecimento. Não era mais fé, não era mais revelação, não era mais nada, era o conhecimento da verdade. Da verdade que liberta. Entende isso? Toda a terra, todo ser humano, acredito eu, que daqui a dias vai estar cheia, pleno desse conhecimento, porque isso já era para estar há anos. Mas como esconderam isso? Mentiram para você e para mim. Disseram que o pacto de Moisés nunca acabaria. E as pessoas estão sofrendo e vivendo com medo porque não têm o conhecimento. Mas eu trago esse conhecimento para você, meu abençoado, de todo mundo, de todo mundo. Vai chegar um dia, disse ele, que todos vão ser cheios desse conhecimento, mas tão cheio como as águas enchem o mar. Não vai ser pequena gota ou uma gota, né? Como eles cantam no sistema. Uma gota de azeite, não. Uma gota de azeite na minha candeia vai me ajudar. Pode até ajudar uma gota, mas não é ajuda. Aqui está dizendo que você vai ser tão cheio como as águas enchem o mar. As águas enchem o mar plenamente. Você vai ser cheio desse conhecimento. Não é mais uma gota na candeia. É a candeia transbordando de um conhecimento. Não é de um arrepio, não. É conhecimento. Entende isso, meu abençoado? Entende isso? Vamos ver que tempo seria esse. Vamos entender que tempo seria esse que o profeta estava falando. Tá? Vamos ver aqui em João, livro histórico de João, né? É lá o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. São 4 livros históricos que eles chamam de Evangelho, de Novo Testamento. Isso aí é ignorância, isso aí é treva, é falta de conhecimento. Vamos lá. João capítulo 4, no versículo 23. Você sabe aquela conversa que o Nazareno teve com aquela mulher samaritana na fonte, na beira daquele poço. E eu não quero trazer conversa para você, porque você já leu isso, você já conhece isso. Eu quero citar o versículo 23, apenas o 23, aonde o pai falou pela boca do filho, né? Iau falou pela boca de Iauxa, que chamam de Jesus. Ele disse assim, mas vem a hora e já chegou. Aqui eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel. Aliás, todos os versículos para frente eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel. Ele disse, mas vem a hora e já chegou. Então, o tempo que o profeta falou, Iauxa disse, já chegou esse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não vai mais adorar o Pai com a boca, falando, gritando, cantando. Eu falei uma coisa, eu estou ajudando no sistema, quando a pessoa batiza um cara, que ganha um cara, chama ele de filho na fé, né? Você sabe disso. E lá no sistema eu tinha muitos filhos na fé pastores.
a minha filha, meu genro, todos são meus filhos na fé, pastores. Mas tem muitos, tem o Eduardo, tem o Raimundo, tem... Não dá para lembrar agora, todos também não vou ficar contando isso. Muitos filhos na fé que são pastores. E o Eduardo, ele abandonou tudo isso, ele disse que não estava se sentindo mais bem, arrumou um trabalho, foi trabalhar, ele hoje trabalha de Uber, ele hoje mora em Goiânia, capital do Goiás. Mas ele, como ele nunca aprendeu nada, ele tem umas certas dúvidas, vamos falar de dúvida. E do sábado para domingo eu fui dormir 1h da manhã conversando com ele. De umas 11 horas até 1h da manhã, com umas 2 horas ou mais, esclarecendo fato para ele. Certo? Porque ele ainda não é pleno desse conhecimento. Está sendo pleno, mas ainda não é. Deixa eu falar para você. Então aqui está dizendo, a hora veio e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E não com palavras, com gritaria. Eu disse uma coisa a ele que ele ficou meio que admirado. Ele falou assim, olha, isso é muito profundo, eu acho que nem todo mundo suporta aguentar isso. Eu falei, eu acho que o Deus do sistema religioso, ele primeiro deve ser irmão do Fernandinho Beiramar. Porque você tem alguma coisa contra o Fernandinho Beiramar, não tem nada contra homem, eu não tenho nada contra pessoas. Tudo que eu falo é esclarecendo os fatos da mentira da circuncisão. Certo? Eu tenho contra o sistema religioso de qualquer espécie. Por que, irmão, desse sujeito aí? Desse abençoado aí? Perdão, o sujeito. Porque esse Deus já mandou milhares de pessoas para o inferno, né? Aí eu acho que ele deve ter a consciência pesada que precisa que as pessoas fiquem cantando para ele. Entende? Ele deve ter a consciência pesada de mandar tanta gente para o inferno e precisa que a pessoa cante para ele, porque é um cantado para Jesus, né? A Bíblia aqui está dizendo outra coisa, não está? Os verdadeiros adoradores vão adorar ele em espírito e não com palavras. E em verdade. A verdade que liberta o espírito. Então esse espírito começa a adorá-lo. Adorar é viver de acordo com o que ele fez na cruz pela humanidade. Ou seja, andar sem medo do diabo, de maldição, de condenação. Não existe demônio, não tem isso. Então eu ando de cabeça erguida, adorando, assumindo quem eu sou, vivendo esse espírito verdadeiro. É isso que diz. O Pai procura e traz assim que o adorem. E ele procura, mas ele já achou. Ele não está mais procurando nada. Ele já encontrou o que ele veio fazer. Entende? Então ele diz assim, o tempo vem e já chegou. Não vai mais demorar, já chegou, já está aqui. Agora o próprio João 8,32, olha o que diz. E conhecereis a verdade. Essa verdade, para você adorar o Pai em espírito, você precisa conhecer ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos tornarão livre, tornarão liberto, vos libertará. E onde que eu posso conhecer essa verdade? Como eu faço para conhecer essa verdade? Vamos crescer. Vamos ver. Vamos crescer. Essa verdade, quem mostrou, ou quem mostra até hoje, é o evangelho da incircuncisão, recebida no terceiro céu, ou entregue no terceiro céu ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão, o novo pacto, chamado de nova aliança. Não é nem o nova aliança, é a aliança da graça, a época da graça, a graça manifestada na terra.
que tem um evangelho que educa as pessoas, chamado de incircuncisão. E lá no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 4, diz assim, se você quiser, você lê do 1 até o 4, mas eu estou lendo apenas o 4. Assim, meus irmãos, disse Paulo às pessoas que estavam com ele. Não é para eu trazer isso para você não, nem para mim. Esse conhecimento deixa a Bíblia no lugar que ela foi escrita. Porque eu não posso trazer ela para mim, porque ela já se cumpriu. Isso é apenas um histórico. Mostra um acontecimento que aconteceu. A época andou. Teve o tempo de Moisés, teve o tempo da graça, vamos falar o tempo da graça de Paulo, e agora nós estamos na eternidade, na Nova Jerusalém. Assim, meus irmãos, dizendo ele ao povo dele. Eu não estou dizendo isso para você, não. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Eu não estou dizendo a você, não. Ele disse os irmãos dele lá. Nós não somos irmãos, nós somos um. Nós somos o mesmo. Sabe o outro aí, que você não tem raiva do outro? O outro é você mesmo, fora da carne. Entende? Vocês morreram para a lei, pelo corpo de Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. E que corpo seria esse? Que corpo seria esse chamado de corpo de Cristo? Não é aquela hóstia que os sacerdotes católicos dão. Não é aquilo não. O corpo de Cristo era o Nazareno, um judeu. Cristo, que é Deus, assumiu aquele corpo como um véu, uma roupagem. Assim como o seu corpo é o seu véu, é a sua roupa. Você está vestido do Antônio, do José, da Maria, do Fernandes. Mas o Espírito é um só. Não tem dois Espíritos. O Espírito é o mesmo. Por isso que nós somos um, não somos irmãos, somos um. Podemos ser chamados de irmão de raça, vamos dizer, somos irmãos de raça, brasileiros. Tudo bem, isso também não vai incomodar nada, mas a verdade é que nós não somos irmãos, nós somos um. Entende? Nós somos o mesmo. Somos um, somos o mesmo. Fora da carne, não tem dois. É um que dá vida a todas as carnes que há no mundo. E esse é você. E eu não estou falando para a sua carne. Eu estou educando você a viver uma experiência em carne. Entende? Vocês morreram pelo corpo de Cristo, pelo Nazareno. Ou seja, Cristo, que é Deus, levou o Nazareno à cruz. E lá ele matou todo mundo. Entende? Ele morreu, logo todos morreram. Aí também ele ressuscitou, todos ressuscitaram. Uma nova pessoa, uma nova criatura. Você já nasceu nova criatura, você não precisa de batismo, de crisma, de passar por dentro de água, você não precisa de comer pão e beber vinho, você não precisa de comer ostra, você não precisa de nada disso, absolutamente nada. Você precisa de conhecer a verdade e viver a liberdade gloriosa dos deuses encarnados. Entende? Aí vamos lá, pelo corpo de Cristo. Para que sejas de outro. Leia. Para você ser de outro. Você morreu pelo corpo de Cristo para ser de outro. Porque você morreu, mas você está vivo. Você morreu com ele, mas ressuscitou com ele. Mas você fez isso para ser de outro.
Mas ele estava dizendo isso às pessoas que estavam lá, que cruzaram a cruz, que estava vivo antes e agora estão depois da cruz. Quando você veio aqui, você não precisa mais ser de ninguém, porque você nunca foi do Nazareno. Você nunca foi do Nazareno. Aquele povo lá tinha sido do Nazareno, mas você não. Entende isso? Aí ele diz assim, para que sejas de outro. De quem? Aí se perguntar, de quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou foi o ressuscitado Cristo, que é o próprio Deus. Entende? Quando a Maria, né, a Míria, que era a mãe do Nazareno, recebeu a visita do anjo que anunciou a gravidez dela, disse, ponha o nome dele de Alcha. Você conhece como Jesus. Que se chamará o Cristo. Quando ele morrer, quando ele for para a cruz um dia, ele vai deixar de ser o Nazareno. O Nazareno não vai ter mais evidência. Agora é o Cristo, é o que dá vida ao Nazareno. É Deus. Para que você seja do que ressuscitou dos mortos. O Evangelho ensina, educa você a abandonar, a se apostatar da lei de Moisés e do Nazareno, para se apegar ao que ressuscitou, a Cristo, ao Criador, ao Papai, a fim que demos frutos para Yahweh. Ou seja, eu passei 32 anos como pastor e bispo pensando que estava dando fruto. Não estava dando fruto, estava dando fruto para um líder ou para mim mesmo. Fruto do qual eu vivia muito bem com isso e também dava muito resultado a minha liderança, né? Aquilo chama a igreja mãe, a igreja sede e tal. Porque levantava o din-din e ia para eles. E as almas iam para onde? A alma vai para o cemitério, a alma morre. A alma faz parte do nosso tic-tac. Alma, cachorro tem, gato tem, ovelha tem, gado tem, cavalo tem, todos os animais têm alma. Alma vivente, inclusive o Adão, né? Agora você tem uma alma vivente, mas você não é uma alma. Você é o Criador, você é Cristo, você é uma natureza, uma consciência, melhor dizendo, eterna, que nunca morre, uma luz que nunca se apaga. Esse é você, que dá vida, que anima esse corpito. Entende? Então deve se apegar ao que ressuscitou para dar fruto para o Criador, dar fruto para o reino. Entende? Então quando eu estou conversando com o Eduardo, educando ele a viver essa vida, esse evangelho eterno, aí eu estou dando fruto para o reino dos céus. Porque antes dá fruto para o reino do bispo. Entende? Avião, hangar, mansão, fazenda, e você conhece. Não quero falar disso. Vamos ver o que está escrito em Efésios. Essa é a verdade, que é você, não a sua carne. Efésios 5, 27. Paulo está falando, o Evangelho está falando, como se estivesse falando para o marido de uma mulher, mas não é. Paulo nunca aconselhou o casal, nunca. Ele está fazendo uma comparação entre Cristo e a igreja. No 27 ele diz assim, 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Ele morreu, ele veio nesse mundo, fez uma obra, foi para a cruz, morreu, para apresentar a si mesmo. Para quando ele olhasse para aquele povo, visse a obra que ele fez, que foi uma obra gloriosa, uma igreja gloriosa. Igreja não é parede. Igreja nunca foi casa, taberna, caverna. Igreja de Cristo era
os seres que não morrem, que não está mais aqui, também já foi embora para o céu, não está mais aqui. A igreja não está mais aqui. Isso é um conhecimento que eu estou te dando. E eu sou o quê? Você é um Deus tendo experiência num corpo humano, se experienciando aqui na Terra. Só isso. Mas vamos lá. Apresentar-se igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você que está levando ainda a repreensão de homem, dizendo que você é pecador, que você está em falta com Deus, que você está em falha, que você não foi no domingo, que você não foi tomar a ceia. Balela. O que ele fez, diante dos olhos dele, você é perfeito, gloriosa. Espiritualmente há uma glória em você, você está vestido de glória. Ou seja, Adão despiu os seres espirituais, mas Cristo devolveu as vestes, e a sua veste é veste de glória. Você é um ser glorioso, não tem mácula, não tem ruga, nem coisa dessa natureza semelhante, mas santo e irrepreensível. Olhando ele para ti, não vê nada em ti para puxar a tua orelha. Dá licença que eu tomar um golinho de água. O que ele fez pela raça humana, quando ele olha para ela, não vê nenhum defeito, nada que repreenda. É um ser irrepreensível. Agora você está vestido de um corpo débil, um corpo que já foi dito que para nada serve. Mas o que não serve para nada desse corpo não é esse corpo, é a natureza do corpo, porque é uma natureza caída, animal e diabólica. Mas você não é uma natureza, você é uma consciência que está além desse corpo, que dá vida a ele, que anima ele. Ok? Então você é esse ser perfeito, sem defeito, glorioso, irrepreensível. Isso é conhecimento, eu estou te dando um conhecimento que você não ouve isso quase em lugar nenhum. Vamos terminar com mais 2 versículos. Eu quero ler Hebreus, a carta que Paulo escreveu para os hebreus. Paulo era hebreu de natureza, da tribo de Benjamim, e precisava também escrever o evangelho para os hebreus. E diz assim no 14, 10, 14, porque com uma só obração, esse obração é sacrifício ou oferta, com uma só obração, com uma só oferta, com um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre. Não aperfeiçoou até a próxima ceia. Não aperfeiçoou até o próximo culto, não. Ele aperfeiçoou para sempre os que iam sendo santificados. Santificados no conhecimento, santificados no entendimento, mas já eram perfeitos sem saber. Talvez você não saiba, mas você é um ser perfeito, sem nenhum defeito. Eu vou terminar agora com Efésios de novo, Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele. O sistema diz assim, irmãos, antes que você nascesse, muito antes que você nascesse, Deus te elegeu. Não, não, não. Porque ele não sabe quem ele é. Ele não sabe que ele é um ser que é mais velho do que o mundo. Quando o mundo foi criado, você já estava lá. Eu já estava lá. E lá ele te aperfeiçoou, te elegeu. Tu és o eleito. Tu não és candidato. A pessoa está lá na rua sem conhecimento nenhum, fazendo coisas que não deve, erradas. Coisas erradas. Mas ele é um eleito. Se ele fechar os olhos lá, não importa a maneira, não importa o jeito que ele fecha os olhos lá, não tem problema nenhum daí para frente. Isso é uma mentira para fazer medo. Aí a pessoa pega ele aqui e faz dele um candidato ao inferno.
Aí é que está o problema, essa coisa que fala aí que é evangelho. Isso não é evangelho, isso é a lei de Moisés, que é a lei da condenação e da morte. O evangelho diz que a lei de Moisés é a lei da condenação e da morte. Aí a pessoa pega um ser que é perfeito, que é eleito, e faz dele um candidato ao inferno. Que também não existe, né? Você que já tem um conhecimento sabe que esse inferno de fogo é uma mentira, que isso não existe. Entende? Vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, tu existe e tu és eleito. Tu não és candidato a nada, tu és um eleito. Para que fôssemos santo, eleito para ser santo, não é eleito para ser pecador. Você nunca foi um pecador, nunca. Você nunca foi um pecador. Agora, lembrando que a tua carne tem a tendência do erro, a tendência do pecado, mas você nunca foi um pecador. Porque quando você já veio aqui, o pecado já não existia mais, mas a tendência da natureza humana é fazer coisas erradas. Erro hoje é erro, não é mais pecado. Pecado não existe. Erro é simplesmente erro. Entende isso, abençoado? Erro é simplesmente erro. Vamos lá. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então você é um ser irrepreensível, um ser que não tem que não vai receber nenhuma repreensão no mundo espiritual, no mundo visível. Efésios capítulo 1, versículo 4, também lendo na Almeida, corrigida e fiel. Abençoados, isso é um conhecimento que liberta. Isso é o conhecimento. O conhecimento lança fora o medo. O amor, disse lá, o Evangelho diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O conhecimento lança fora o medo. Porque quando você conhece isso, quando você conhece quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, e como é o seu reino, como é a sua pátria, você não tem mais medo de nada. Porque lá não existe medo. O papai nunca fez medo a ninguém. Quem faz medo é os homens, para se sujeitar, dando grana para ele, enchendo as denominações que eles chamam de igreja. Eu espero ter ajudado você. Eu espero ter te ajudado. E a gente se vê numa outra oportunidade, a gente se vê. Gozo eterno.